Oi pessoal, tudo bem? Professor Bruno, mais uma vez juntos, agora é a parte 15 do nosso curso de questões gratuitas da Resolução 23.659 de 2021 sobre o cadastro eleitoral. Estamos chegando já à reta final, né? Desde a aula número 1, estamos respondendo questões. Esta aula a gente já entra na questão de número 70, né? Então são muitas questões feitas, elaboradas com muito carinho para vocês. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Lá nós temos dicas diárias de direito eleitoral para vocês, tá bom? Convidar também, se você não adquiriu o nosso curso de direito eleitoral para concursos, em videoaula, as aulas são segmentadas por temas, então você pode estudar os temas selecionados, né? Então, por exemplo, você tem uma aula sobre fontes do direito eleitoral, você tem uma aula sobre registro de candidatura, e você seleciona aquilo que você quer estudar, tá bom? É só acessar o site eleitoralcombruno.com.br. Vamos para a nossa primeira questão, questão 71. Ela fala o seguinte: confirmada a existência de duas ou mais inscrições em cada grupo relativas a uma mesma pessoa e afastada a hipótese de evidente falha dos serviços eleitorais, o Ministério Público Eleitoral ele será comunicado para avaliar a existência de indícios de ilícito penal eleitoral. E, se for o caso, requisitar à Polícia Civil a instauração de inquérito policial. Veja, confirmada, como diz a questão, que há duas ou mais inscrições em cada grupo relativas a uma mesma pessoa e constatado que não foi falha dos serviços eleitorais, porque se foi, resolve lá na Justiça Eleitoral, certo? O Ministério Público Eleitoral ele vai ser comunicado para verificar se há a presença de indícios de ilícito penal. Se for o caso, é necessária a instauração de inquérito policial. Mas quem vai instaurar esse inquérito policial não é a Polícia Civil, é a Polícia Federal. Então, a requisição não é feita à Polícia Civil, e sim à Polícia Federal. A questão aqui está incorreta, mas tomem cuidado. Por quê? Se no local da infração não existir órgãos da Polícia Federal, a Polícia do Estado, ou seja, a Civil, terá atuação supletiva, ok? Regra geral, Polícia Federal. Exceção quando não há órgãos da Polícia Federal naquele local, certo? Então anotem o artigo de referência, artigo 91 da resolução. Questão 72. A decisão administrativa administrativa das pluralidades e duplicidades de inscrições identificadas pelo batimento biográfico, agrupadas ou não pelo batimento, inclusive quando relacionadas a pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos, caberá, no tocante às pluralidades, à Corregedoria Geral Eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de um mesmo estado ou do DF. Esse artigo que nós vamos resolver é o artigo 92. Ele é importante. Por que ele é importante? Ele fala sobre decisão administrativa de duplicidades e pluralidades de inscrições identificadas pelo batimento biográfico. Aí, nós temos uma responsabilidade. Por exemplo, quando for duplicidade, duas inscrições, cabe ao juiz eleitoral a que estiver vinculada à inscrição mais recente. Agora, na pluralidade vai depender. Na pluralidade, cabe ao juiz da zona eleitoral quando envolver inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral. Pluralidade é mais de duas. Agora, cabe à Corregedoria Regional Eleitoral quando envolver inscrições efetuadas em zonas eleitorais de um mesmo estado. E a Corregedoria Geral quando forem zonas eleitorais de estados diversos. A questão fala zonas eleitorais de um mesmo estado.
Então, não cabe a Corregedoria Geral Eleitoral. Caberá a Corregedoria Regional Eleitoral. Por quê? São zonas eleitorais de um mesmo estado. Se fossem de estados diferentes, aí sim nós estaríamos falando de Corregedoria Geral, ok? Próxima questão, 73. A correição de eleitorado poderá ser determinada observada a conveniência e a oportunidade de recursos pela Corregedoria Regional, quando houver indícios consistentes ou denúncia fundamentada de fraude ou outras irregularidades no alistamento em zona ou município. Bom, quando eu falo de correição, ela vai sempre observar conveniência e se tem recurso para fazer a correição. Pela Corregedoria Geral, segundo o artigo 102, inciso 1º, ela poderá ocorrer quando preencher alguns requisitos. Por exemplo, total de transferências ocorridas naquele ano é 10% superior ao do ano anterior, o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada à de idade superior a 70 anos do território daquele município, e quando o eleitorado for superior a 65% e menor ou igual a 80% da população projetada para aquele ano. Isso, atribuição da Corregedoria Geral. Agora, a atribuição será da Corregedoria Regional, aí sim, como disse a questão, quando houver indícios consistentes ou uma denúncia fundamentada de fraude ou outras irregularidades no alistamento em zona ou município. Ok? Então, a questão 102, ela traz, de fato, a atribuição da Corregedoria Regional, nesse caso, segundo o artigo 102, inciso 2º. Portanto, a questão 73 está correta. Maravilha? Próxima questão, 74. Se na correição do eleitorado for comprovada a fraude em proporção que comprometa a rigidez, preste atenção nessa questão, comprometa a rigidez do cadastro eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a decisão ao TSE, vai ordenar a revisão do eleitorado. Olha, então nós temos aqui que na correição foi comprovada a fraude, que compromete a rigidez, do cadastro eleitoral. O artigo 104 fala que nesse caso o que vai acontecer? É importante que haja uma comunicação do TRE ao TSE. Então veja, o Tribunal Regional Eleitoral comunica a decisão ao TSE ordenando a revisão do eleitorado. Então, nesse caso, o TRE, comunicando a decisão ao TSE, ordenará a revisão do eleitorado. Ok? Então, nessa questão, ela também está corretíssima. Verdadeira a questão 74, segundo o artigo 104 da resolução. Beleza? Questão 75. O Tribunal Superior Eleitoral não poderá, de ofício, determinar a revisão do eleitorado. Pelo contrário, o TSE, como instância máxima da Justiça Eleitoral, ele pode sim ordenar de ofício a revisão do eleitorado. Nesse caso, será observada a conveniência e disponibilidade de recursos e poderá agir de ofício quando? Quando o total de transferências ocorridas no ano em curso é 10% superior ao do ano anterior, quando o eleitorado for superior a 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE, veja que difere daquele requisito do TRE comunicando a decisão ao TSE, né? E quando o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada à de idade superior a 70 anos do território daquele município. Ok? Aqui nós temos a presença do artigo 105 da resolução. Portanto, questão incorreta, porque disse que não poderá e poderá sim de ofício.
Tá bom? Entendido? Fechamos então mais uma aula. Essa foi a aula número 15. E estamos aí caminhando para a reta final, né? Nós estamos já vendo questões do artigo 105. Lembrando que a resolução ela tem 140 artigos. Estamos quase finalizando a resolução. Certo? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau!